Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Caros ouvintes, companheiros da nossa Web Rádio Meimei, aqui estamos novamente com o nosso Pense Nisso, que é a crônica que nós apresentamos durante a semana, esclarecendo alguns pontos que podem iluminar nosso conhecimento sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje nós vamos tratar de um tema muito específico lá do Evangelho. E vamos começar dizendo o seguinte: mãe é mãe. É o que sempre ouvimos dizer. E com razão. Certamente não existe neste mundo um amor mais puro, mais sincero que um amor de uma mãe que ama seus filhos. A mãe faz tudo por nós, tudo. Até os maiores sacrifícios. Essa é a regra geral. Pois o evangelista Mateus narra no seu evangelho uma passagem que nos faz lembrar o amor de mãe pelos filhos. Um episódio um tanto pitoresco que você deve se lembrar. Trata-se da esposa de Zebedeu, cujo nome Mateus não menciona, pois naquele tempo e naquele povo a mulher ficava sempre escondida atrás do marido, de tal modo que toda mulher casada não era conhecida na comunidade pelo seu nome, mas por mulher de fulano, mulher de Beltrano, mulher de Cicrano e assim por diante. E desse modo, seguindo a tradição do povo, Mateus se refere, nesse episódio, simplesmente à mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a esposa de Zebedeu. E jovens João e Tiago, que deveriam ser os mais novos apóstolos de Jesus, iam ter por volta de 17, 18 anos, muito jovens ainda. Eram os mais novos. Tudo leva a crer que eles ainda não tinham 20 anos. Na verdade, eram bem jovens, portanto. E o Mateus, na sua narrativa, diz o seguinte: aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostrando-se para lhe fazer um pedido a Jesus. E Jesus disse: que queres? Ela respondeu: Senhor, ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis, pois podeis por acaso beber o cálice que eu hei de beber? João e Tiago prontamente responderam: podemos. Jovens impetuosos. É claro que eles não sabiam do que estavam dizendo. Com certeza, eles estavam pensando que se tratar do cálice que usavam para tomar vinho na hora da refeição. O vinho fazia parte da mesa dos judeus. Era tomado sempre que comiam. Então a expressão pão e vinho vem daí.
Então, em seguida, Jesus lhe disse: de fato, vós haveis de beber do meu cálice. Jesus não contrariou a afirmação dos meninos. Mas quanto a estar sentado à minha direita, à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder, mas será para aqueles para quem está reservado por meu Pai. Meu Pai, claro, Deus. Jesus chamava Deus de Pai, todos nós sabemos disso. Os outros 10 apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos, diz a Bíblia. E se criou um ambiente nada agradável entre eles, é claro. Ali, por certo, havia um certo ciúme, uma certa disputa. Os apóstolos, cada um querendo se sobressair diante do Mestre. E essa passagem do Evangelho, embora a notória dificuldade de Mateus de narrar o episódio, revela pelo menos 2 coisas. Primeira, que o jovem João Tiago e sua mãe não tinham a mínima noção do que Jesus chamava de reino de Deus, ou reino dos céus. Mas os demais apóstolos parece que percebiam, sabiam. Tanto assim que eles se dignaram ao ouvir o pedido daquela mãe. Em segundo lugar, dá para perceber que o ambiente de disputa que havia entre os 12 apóstolos, todos ansiavam pelo reino de Deus e por isso eles se revoltaram quando perceberam que a mãe de João e Tiago queria passar seus filhos na frente de todos. Eles que eram mais velhos, que achavam que deviam ser respeitados. Como é que vai colocar esses 2 jovens, esses 2 meninos na nossa frente? É ou não é? Veja bem. Jesus estava acostumado a lidar com situações como essa. Certa vez perguntaram a Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Ora, quem perguntou isso, já perguntou com a intenção de ouvir de Jesus que era ele o maior. E Jesus respondeu simplesmente: o maior no reino dos céus será aquele que for o servo entre vós, aqueles que vos servir. Perceberam? Jesus caiu em si ante o pedido inesperado da mãe, disse que ela não sabia o que estava pedindo, ainda tentou argumentar com o questionamento sobre o beber do cálice, que também parece não foi compreendido nem pela mãe, nem pelos jovens, que responderam que beberiam do mesmo cálice. Olha, o cálice de Jesus era amargo, né? Ele iria passar pelas situações mais constrangedoras, difíceis e sofridas no grande sacrifício que ele fez em benefício de toda a humanidade. Mas Jesus se referia ao sofrimento que decorria de sua missão, sofrendo toda espécie de incompreensão e de desprezo, e não propriamente ao cálice de vinho, que, como dissemos, fazia parte da mesa judeu, daquele povo ao qual Jesus pertencia. Não esqueçam que Jesus era judeu. Então não restou argumentar que somente o Pai poderia atender aquele pedido. Pois ao falar em reino de Deus, Jesus não se referia a um reino semelhante ao reino da terra, mas falava da conquista da paz e do amor pelo coração humano, bem diferente. Não falava do reino exterior, dos homens cheios de pompa, os castelos, os tronos, as pompas. Não. Ele falava do nosso reino interior.
daquele reino que nós podemos construir dentro de nós. Poucos entendiam isso, poucos. Nesse episódio, como vemos, podemos perceber que quantas dificuldades Jesus encontrava para se fazer entender até mesmo pelos seus próprios apóstolos. Razão pela qual muitas vezes ele teve que recorrer a parábolas, que eram pequenas histórias de fundo moral, fáceis de serem memorizadas, para que os ouvintes pudessem tirar suas próprias conclusões ao longo do tempo. As parábolas podiam ser decoradas, e um passar para o outro, e os pais passar para os filhos, os filhos para os netos, contando essas histórias. Isso tudo trazia realmente uma lição de vida para todos eles. Diante da resposta de Jesus à mãe e aos filhos, ficamos sem saber qual foi a reação deles. Como que eles reagiram? Porque Mateus não fala nada a respeito. Simplesmente cita essa pequena observação, essa pequena narrativa, e não fala como eles reagiram. Evidentemente ficaram decepcionados. Não era isso que eles queriam. Não era assim que eles pensavam. Mas como se tratava de Jesus e todo mundo tinha muito respeito pelo Mestre, eles aceitaram isso com bastante seriedade. Contudo, todos nós sabemos, o reino de Deus não é um reino humano, não é nem mesmo um reino material, mas um estado de alma, que faz com que a pessoa encontre a verdadeira paz. Portanto, Jesus não podia fazer nada ante a solicitação, pois a conquista desse reino depende da lei divina, que estabelece que cada um receberá segundo suas obras. Ele mesmo disse isso. A cada um segundo as suas obras. Aliás, quando Jesus foi preso, foi levado à presença de Pilatos, e Pilatos lhe perguntou se ele era rei. Ele respondeu que sim, mas deixou claro que seu reino não é deste mundo. Aí está a história, aí está a explicação. O reino que ele fala não é deste mundo. Esse reino é do mundo espiritual, é do reino da vida depois da morte. Não é bem isso. O reino é interior, está dentro do ser humano. Se ele tivesse reino enquanto está aqui, quando ele partir daqui, ele leva esse reino consigo. Mas se ele não tiver conquistado esse reino, construído esse reino dentro de si, quando ele partir, não vai levar. Com certeza. Jesus se referia ao mundo espiritual, ao mundo interior, ao mundo espiritual interior, que existe em cada um de nós, portanto, e sobre o qual ele tinha pleno domínio, de tal sorte que não se intimidou ante a truculência dos soldados romanos que lhe prepararam mais cruel martírio. Ainda hoje, caros amigos, nós vemos muitas pessoas tomarem o reino de Deus por um lugar no mundo circunscrito, o céu, por exemplo, onde se reuniriam os eleitos. O reino seria o céu, o paraíso, né? Não foi bem isso que Jesus falou, está lá no Evangelho, basta ler com atenção. Eles não levam em consideração que o reino é para os bons, ou seja, para aqueles que já conseguiram demonstrar que amam o próximo como a si mesmo, independentemente de suas crenças. Como nós sabemos que ninguém se perde, pois o Pai não vai perder nenhum de seus filhos, todos estão destinados à perfeição, mais cedo ou mais tarde todo mundo vai conquistar esse reino. Ou seja, todo mundo, eu, você, vamos conquistar a nossa paz interior.
o nosso bem-estar íntimo. Aquilo que geralmente nós chamamos de felicidade, mas nós não sabemos exatamente o que é a felicidade. Geralmente nós colocamos a felicidade nas coisas materiais. Da mesma forma que a mãe dos filhos de Zebedeu achava que o reino era material e que se os filhos ficassem à direita e à esquerda de Jesus estariam conquistando a sua felicidade. Não, o reino não é material. O reino é espiritual. A disputa entre os apóstolos, essa que nós citamos aí, porque eles ficaram indignados com o pedido da mãe, com a insistência da mãe, deve ter trazido muito problema para Jesus, e a ponto de ele ter que chamar-lhes a atenção com energia, dizendo, veja bem, isso aqui são palavras que nós vamos buscar lá no Evangelho. Vós sabeis que os príncipes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. E quem quiser ser entre vós o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Para quem atingiu a profundidade ou a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus, precisa se despojar do egoísmo e do orgulho, que são as maiores chagas da humanidade, esforçando-se para amar o próximo sem qualquer condição. Ou seja, o reino de Deus pode ser conquistado aqui mesmo, aqui na Terra, não é para os que vão dessa vida, mas para os que estão aqui. Jesus se preocupa com a nossa condição hoje, encarnados, porque a condição de desencarnados, ou seja, a nossa condição depois desta vida, vai depender da condição que estamos aqui. Quando um dos ouvintes perguntou a ele sobre o próximo, a quem devemos amar, ele simplesmente narrou a parábola do bom samaritano. Amar o próximo não é nada de extraordinário. É saber conviver com as pessoas que participam do nosso círculo de relações. É estar ao lado daqueles que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa palavra, do nosso incentivo, da nossa presença. E isso nós podemos fazer até mesmo dentro de casa, principalmente dentro de casa, porque as pessoas que estão dentro da nossa família são os mais próximos de nós. É compreender os que agem contra nós, sabendo que nós também agimos contra os outros, ou não agimos. É ajudá-los ao invés de condená-los. Nós queremos ser condenados? Condenado não no sentido legal de leis, mas no sentido de condenar a nossa conduta, de difamar, de realmente colocar defeito em nossa vida. É saber ser útil em qualquer situação e contribuir para o bem de todos. Ou seja, nós vivemos numa comunidade. Ninguém vive só. Nós somos criados para viver juntos uns com os outros. A vida não tem sentido se a gente pensar somente em si mesmo, porque nós não vamos fazer nada no mundo se preocupando somente com si mesmo. Nós vamos fazer ao lado dos outros, com os outros, aprendendo com eles, vivendo com eles, ajudando e sendo ajudados, auxiliando e sendo auxiliados, amando e sendo amados. O reino de Deus é a conquista da paz. Quando que nós vamos achar que conquistamos a paz?
quando estivermos com o nosso coração tranquilo, sereno, quando nenhum mal puder nos ameaçar. Quando tudo que nos aconteça, nós vamos ver com serenidade, da mesma forma que Jesus via os problemas que estavam ao seu redor. Aí nós podemos dizer: eu conquistei o reino de Deus. Pense nisso. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção. O programa de hoje se encerra aqui, mas a reflexão continua. Pense nisso, em cada questão uma resposta com José Benevides Cavalcante. Um novo tema te espera toda terça-feira às 9 horas. Se quiser ouvir de novo, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. Você também pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento no site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima! Caros amigos, iniciamos o Evangelho no Lar. Rogamos a Deus a vossa misericórdia para com todos os vossos filhos em desalinho com as vossas leis. Que a paz do Mestre Jesus adentre todos os lares, levando o auxílio e o amparo a cada irmão necessitado. Que o manto de Maria de Nazaré aqueça os nossos corações. Do livro Religião dos Espíritos, Servir a Deus. Em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários, sob a rúbrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Templos budistas e islâmicos, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem majestosos na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. É assim que surgem, aqui e ali, casas de oração com variada nomenclatura, templos-palácios, templos-estilos, templos-museus, templos-consagrações, templos-claustros, templos-troféus. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra no alto dos montes são hoje relicários suntuosos, faiscantes de pedraria. E para o curso das orações, convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o campo da própria fé. A intenção, nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, em nos reportando a interpretação espírita,
que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade? Que dizer da estância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear a generosidade paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremo-nos de Jesus, o expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos, desce ao mundo num leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros, é a esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas, deixa-se crucificar entre malfeitores, para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Cultiva, pois, tua fé, conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Emmanuel. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, médico de homens e de almas, a Maria de Nazaré, nossa mãe amorada, e aos nossos amigos, trabalhadores da vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir.